abençoar nessa noite. Eu acho que você não entendeu, mas Deus está na casa. E quando Ele está na casa, você pode glorificar, você pode exaltar o nome dEle, você pode agradecer o nome dEle, você pode louvar o nome dEle, você pode adorar o nome dEle, porque Ele está aqui na casa, e Ele está na casa é para receber a sua adoração. Se você é um adorador com excelência, se você adora em espírito e verdade, levante a sua mão aí para o céu e dê um glória mais gostoso quando você vai adorar o Senhor. Não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua situação no momento, não importa o que você está passando, apenas foque o seu coração na graça de Jesus e libere glória a Deus, aleluia, nessa noite, porque enquanto o adorador adora, o Senhor age na vida do adorador, o Senhor age na casa do adorador, o Senhor age na família do adorador. Qual vai ser a casa que o Senhor vai agir aqui nessa noite? Quero ver. Aleluia. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Enquanto você abre, quero agradecer ao nosso irmão Jesus que nos convidou e o nosso pastor Rivaldo que com o coração aberto nos aceitou para estarmos aqui. Aleluia. Também agradeço a minha esposa, Láucia. Estamos aí, fizemos esse mês de janeiro 3 meses de casados. Aleluia. Casamos em outubro, dia 18. E estamos aí fazendo a obra, louvando o nome do Senhor. Na semana que nós casamos, que estávamos em lua de mel, o pastor de Recife nos levou para lá, falou: você vai passar a lua de mel aqui. E de contrapartida ainda vai pregar na minha igreja. Então fomos lá e ainda fizemos a obra do Senhor. Glória a Deus. Também minha mãe, a Luciene, serva do Senhor. Sem ela nós não estaríamos aqui, pois é a nossa mãe que nos faz ser o homem e a mulher que todos nós somos. Amém? Quem achou aí? Mateus 24, 13. É muito pequeno o versículo, então a igreja toda vai dizer só uma voz. Por três. Lá, 1, 2, 3. Aleluia. Com certeza tem alguém aí do seu lado. Então coloque aí a sua Bíblia no banco, pega na mãozinha do irmão, da irmã que está aí do seu lado e fala assim junto com ele: nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Mais forte para o diabo ficar comigo. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Eu vou orar por você. O irmão não vai acreditar não. Vamos lá. Eu vou orar por você. E você vai orar por mim. E assim juntos iremos vencer. E assim nós iremos vencer. Se você pode levantar o clamor agora comigo, levante o seu pé para o alto e comece a orar. Senhor Todo-Poderoso, estamos em tua presença neste momento, Pai. Derrame graça, derrame unção, derrame poder, derrame glória. Neste lugar, Senhor, fale com a tua igreja. Fale comigo, Senhor. Fale com o teu povo, Pai. Nós estamos abrindo neste momento o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir e receber a tua santa palavra. Em nome de Jesus, ó Senhor, se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, fique à vontade. Se o Senhor quiser, meu Deus amado, renovar línguas estranhas dos seus céus essa noite, fique à vontade, ó Pai. Se o Senhor quiser trazer revelação, fique à vontade. Se o Senhor quiser ter visão, fique à vontade, Senhor. Opere nessa noite, opere nessa noite. O Senhor tem liberdade nessa casa, pois a casa é sua, a nossa vida é sua. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento glorificando o nome do Senhor. Eu acho que eu tô tremendo. Eu acho que eu tô tremendo. Eu fiquei sabendo que a Santa Ceia foi o poder de Deus. Aquele negócio tira céu. Eu digo mais uma vez, o Senhor não acabou, Ele ainda continua liberando o poder aqui nessa casa.
unção, vai continuar derramando o poder, pois Ele é o dono da casa e nós somos os filhos dele. Aleluia! Nós somos os filhos dele e Ele vai operar em nossa vida, amém? Graças a Deus. Se você tiver vontade de glorificar, não fale em línguas estranhas, não feche a boca, não fale. Você não dá me atrapalhar, não, você vai só me ajudar a receber do céu. Aleluia! Santo Deus, eu já estou vendo o Senhor agindo lá atrás. Aproximar a imagem. Daqui a pouco vai chegar em mim, daqui a pouco chega em você. E quando chegar em você, você vai experimentar uma coisa diferente aqui nessa noite. Porque o Senhor que está nessa casa é o Senhor que gosta de barulho, mas barulho como adorador, barulho da sua igreja, barulho de uma igreja que adora, uma igreja que glorifica. Existe uma igreja chamada Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que não sabia adorar e nem sabia o que era, e nem sabia o que era ficar no mundo. Era uma igreja que estava em cima do muro, uma igreja que não adorava em verdade, em espírito e verdade. Daí o Senhor pega e diz: olha, vocês que são mornos, que desce fosse frio, porque daí tinha jeito para vocês, era só acender uma chama e daí o fogo pegava. Mas quando é morno, você acha que está tudo bem e pode ficar do jeito que você está. Eu vou vomitar você. Eu não quero saber de igreja morna, eu quero uma igreja quente, avivada, que glorifica, que exalta, que dá espaço para o Espírito Santo de Deus. E Paulo chega com o Espírito Santo como ele era, ele pega e dá um conselho para a igreja. Em Efésios 5, versículo 18 diz: olha, não enchei-vos no vinho, não embriagueis no vinho onde há devassidão, mas enchei-vos no Espírito Santo de Deus. Porque Paulo sabia que era o Espírito Santo de Deus que movia a igreja, que avivava a igreja, que fortalecia a igreja, que dava vitória à igreja, que dava a porta aberta para a igreja, que liberava o caminho para a igreja caminhar. Aleluia. Mas entrando aqui nessa palavra, uma palavra de despertamento para nós. Aleluia. Irmão José, se você quiser ajudar a gente com aquele fundo no teclado, deixa Deus usar ele. Aleluia. Uma palavra de despertamento para a nossa vida. Eu estive ministrando nessa palavra uns dias atrás. E quando o nosso irmão José ligou para a gente, essa palavra ficou acesa de uma forma tremenda novamente no meu coração. Quando nós abrimos esse livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3, nós começamos a ler uma história maravilhosa. Mateus relata a história onde Jesus Cristo estava sentado no monte e começou a conversar com os seus discípulos. Hoje é diferente. O Senhor não está sentado em um monte, mas está sentado em seu trono. Mas Ele continua falando com sua igreja. Ele continua falando com o seu povo. E o povo que Ele está falando é você e eu que estamos aqui nessa noite. E Jesus Cristo e aqueles discípulos, e no livro de Marcos fala que era Pedro, Tiago e João, chegam até o Senhor Jesus Cristo, que estava lá sentado no monte, e aqueles discípulos perguntam ao Senhor: Jesus, mestre, nos diga como é que será os fins dos tempos, como é que será o fim dos tempos, quais serão os sinais. Daí Jesus Cristo começa a relatar para os seus discípulos, dizendo que eles tinham que tomar muito cuidado, porque o princípio das dores seriam profetas, não profetas verdadeiros, mas falsos profetas se levantando no meio da igreja, com boa eloquência, com poder de persuasão, com o poder da palavra e
começar a convencer a igreja do Senhor, não para o certo, mas para o errado. E ele começou a dizer acerca dos terremotos, acerca da fome que iria acontecer no mundo. Começou a falar acerca da destruição no meio da família, onde filhos se levantariam contra os seus pais, onde os pais se levantariam contra os seus filhos. E ele vai relatando uma cerca de coisas, série de coisas que iriam acontecer nos últimos dias, e que não precisa de nós ligarmos a televisão para estarmos vendo que essas coisas já estão acontecendo, porque essas coisas já acontecem lá dentro de nossa casa. E ele ainda fala uma coisa que me preocupa muito, porque por causa da maldade, por causa da destruição, o amor de muitos se esfriaria. Mas chega no versículo 13, onde ele diz: olha, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que se manter de pé, esse será salvo. Aquele que não negar a sua fé, esse será salvo. Aquele que continuar me adorando até o fim, esse será salvo. Aquele que não negar o meu nome, esse será salvo. Aquele que conduzir a sua família na minha presença, esse será salvo. Eu quero saber se há salvos aqui nessa noite. Eu quero saber se há irmãos que estão perseverando aqui nessa noite. Jesus fala de falsos profetas, homens que antes de ir à casa do Senhor para ministrar a palavra de Deus, entrariam em seu quarto ou no escritório dele, não sei, mas em sua casa iam começar a planejar o que iriam dizer, como iriam dizer, quais gestos iriam fazer, com a entonação de sua voz, para poder estar convencendo a igreja a fazer o que eles querem. É bem verdade que nós estamos vendo isso nos últimos dias. Nesses últimos dias tem aparecido aí homens e mulheres que se dizem servos do Senhor, profetas, pregando a palavra de Deus, não para o benefício do reino, mas para o seu próprio benefício. Pessoas que são capazes de dizer: olha, se a oração não resolve mais, se você está orando e ainda não aconteceu, não tem problema, traga dinheiro aqui para mim que eu vou orar e a coisa vai acontecer em sua vida. Eu não li uma palavra, eu não aprendi o evangelho onde o Senhor Jesus Cristo diz para os seus servos: olha, pode fazer promoção de milagre na minha igreja, pedindo dinheiro para minhas ovelhas, que eu vou operar. Não, eu vejo Jesus Cristo dizendo: olha, o que vocês ligarem na terra em oração, será ligado no céu, será ligado no céu, será ligado no céu. É só você orar, é só você abrir a sua boca e clamar ao Senhor, que o milagre vai chegar. Aleluia. Me disseram um dia: olha, você está começando a pregar, segura um pouco, não fale aquilo que você pensa, fale aquilo que as pessoas precisam ouvir, porque o que elas precisam ouvir não é coisas duras, não são mensagens de correção, são mensagens que emotivam, que fazem essas pessoas
a se alegrarem e ter uma esperança. Daí eu peguei e respondi para aquela pessoa: olha, eu posso estar começando agora no ministério, começando a pregar agora, mas você pode ter certeza que desde agora e para sempre, eu sempre vou falar o que o Senhor mandar eu falar. Se o Senhor mandar corrigir a igreja com a palavra, vai ser assim. Se o Senhor mandar eu motivar a igreja, vai trazer uma palavra de motivação, uma palavra para animar a igreja, pode ter certeza que eu vou falar, porque eu prefiro estar com Deus do que contra meu Senhor. Porque quando eu começar a pregar aquilo que o Senhor não manda, mas aquilo que a igreja quer ouvir, aquilo que eu quero falar, você pode ter certeza que o Senhor vai cobrar de mim. Então nós estamos vendo nesses últimos dias homens e mulheres pregando mensagens que não traz salvação, mensagens que não traz arrependimento. O evangelho que o Senhor nos trouxe para pregar é um evangelho de arrependimento, é um evangelho que causa nas pessoas um arrependimento profundo. Você prega, você fala e o Espírito Santo faz o resto. Nós não temos que nos preocuparmos com o que vai acontecer, pois é o Senhor Jesus Cristo que faz o resto. Ele só quer usar a sua boca. Então abra a sua boca e deixe Jesus Cristo falar através dela, e Ele vai falar uma verdade que qualquer um de nós poderemos precisar ouvir. Aleluia. Ai, o sério, o O Espírito Santo está aqui nessa casa. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. E o Senhor quer operar, o Senhor quer operar. Ele quer operar milagres, Ele quer operar maravilhas. E Jesus Cristo vem explicando para os discípulos: olha, vai ter terremotos, vai ter fomes, vai ter fome. Muitos irão se levantar uns contra os outros, em sua própria família e dentro da própria igreja. Mas fiquem tranquilos, porque se vocês perseverarem, vocês serão salvos. Se vocês ficarem firmes, vocês serão salvos. E com isso, Deus traz uma mensagem a nós essa noite, que nós precisamos perseverar. Não importa qual seja o problema ou a condição que nós estamos, nós temos que perseverar. Porque aquele que persevera, ele encontra salvação. E Jesus Cristo ainda diz mais: olha, no livro de Marcos capítulo 13, versículo 13, é praticamente o mesmo versículo de Mateus 24, 13. Mas o início do versículo diz assim: ó, vocês serão odiados por muitos por causa do meu nome, mas se vocês perseverarem, serão salvos. Deixa eu ver aqui, será que tem alguém aí que sofre perseguição, que é odiado, que é perseguido, que é caluniado? Se você tem sofrido isso, meu irmão, é porque realmente você está na presença de Deus. Não tem como alguém estar na presença de Deus e ser o mais querido do mundo, ser o mais bem visto do mundo, ser o queridão lá de fora, não. Quem está na presença de Deus é perseguido, é odiado, é caluniado, mas é apoiado pelo Espírito Santo de Deus, que é o mais importante. O Espírito Santo está caminhando aqui nessa casa. O Espírito Santo de Deus.
perseverou. O primeiro exemplo que eu posso trazer a você é um exemplo de perseverança na oração. Às vezes nós não recebemos milagres, não recebemos a porta aberta, porque nem sequer dobramos o nosso joelho para orar pela nossa vida. Não dobramos o nosso joelho para orar pela nossa família. Não dobramos o nosso joelho para orar pela nossa igreja, pelo nosso ministério, pelo nosso pastor, pelo nosso próximo. É através da oração que o crente vai obter vitória. Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vimos uma história de perseverança em oração, onde Daniel recebe uma revelação de Deus e ele entende que tem que orar, e ele faz uma campanha de oração e jejum durante 21 dias, e com isso ele vai orando, e no final dos 21 dias chega um anjo até Daniel. E eu não preciso detalhar bem a história, porque todos nós a conhecemos. Mas em resumo, o anjo fala para Daniel: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor já tinha escutado o seu clamor, o Senhor já tinha ouvido a sua oração. Mas eu vim trazer aqui para você a bênção, a resposta, e de um demônio principado que me resistiu durante os 21 dias. Daí o Senhor mandou o arcanjo Miguel. Eu deixei batalhando e estou aqui para trazer a resposta para você. O que o Senhor quer dizer a você e a mim nessa noite é que, se você está orando, continue orando. Não desista. O Senhor ouviu a sua oração. O Senhor está ouvindo a sua oração. Mas uma batalha está acontecendo em prol de sua vida, porque o diabo sabe que se a bênção chegar até você, você será vencedor, você irá glorificar o nome do Senhor, e Ele não quer que você seja abençoado, Ele quer que você desista, Ele não quer que você persevere, Ele não quer que você fique firme na oração, e é por isso que Ele batalha para a bênção não chegar até você. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele vai falar que serve, repreende o raio do sul e onde está. O Senhor está me dizendo aqui nesses próximos dias: algumas pessoas irão chegar em sua casa, quando olharem para dentro de sua casa, pisarem, colocar o primeiro pé, nem que seja direito, esquerdo, não importa, colocar o pé dentro de sua casa, vai olhar para dentro, vai sentir uma presença nova, e você vai se perguntar o que é isso daqui, e você vai começar a caminhar dentro de sua casa, e você vai começar a sentir uma presença renovadora, uma coisa nova lá dentro de sua casa. E daí você vai lembrar desse dia aqui e pode escrever que essa presença nova que você vai sentir lá não é nada que você possa se assustar, precise se assustar, ficar com medo, não. Essa presença nova que você for sentir, vai sentir lá na sua casa, é a bênção que entrou lá para te recepcionar. Você não vai abrir a porta, não, é ela que vai te receber lá na sua casa, porque o Senhor vai falar: vai bênção, entra lá, receba o meu servo na casa dele. Espírito Santo de Deus, meu irmão, olhe, Romanos 12, versículo 12 diz que nós temos que nos alegrar em nossa esperança, temos que ser pacientes
pacientes na tribulação e perseverar na oração. São três coisas super importantes que você e eu temos que fazer. A primeira é nos alegrar em nossa esperança. Dizem por aí que a esperança é a última que morre, mas o crente ele é tão privilegiado que a esperança dele nunca morre. Ela morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. O nome da nossa esperança é Jesus Cristo, o Nazareno, o Salvador, o Salvador, o Salvador. E é Ele que vai operar em sua vida. Deus tremendo, Deus glorioso, Deus eterno, Deus santo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pode vir sobre a nossa vida, ao Senhor, nós te aceitamos e damos liberdade para o Senhor agir aqui neste lugar. Segundo exemplo de perseverança, quando eu abro a palavra de Deus, em Atos 16, a partir do versículo 16, eu vejo uma história de um homem chamado Paulo e Silas, de dois homens, Paulo e Silas, que estavam pregando. Eu disse que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pregando a palavra de Deus. E por ali onde eles estavam, passavam ali no local de oração. Eu disse o que? Local de oração. E quando eles passavam naquele local de oração, tinha uma jovem. Essa jovem, ela era possuída por um espírito de adivinhação. Aí você me pergunta, olha, no local de oração tinha jovem demoniada? Tinha, porque os que estavam cheios do Espírito Santo tinham que expulsar aquele demônio. Então o Senhor traz aqui para a igreja pessoas endemoniadas, pessoas que precisam ser libertas para você e eu orarmos, identificarmos que essa pessoa necessita de uma oração, necessita de libertação, e nós temos que orarmos, temos que expulsar o demônio e operar o milagre através do Espírito Santo. A igreja precisa entender isso, que o papel da igreja é libertação. Você e eu fomos libertos e nós temos que trabalhar nisso também, para que outras vidas possam ser libertas. E aí Paulo e Silas ali no local de oração passavam, caminhavam, pregavam o evangelho, faziam uma obra, e aquela jovem começava a falar: aí está aí o homem de Deus, aí está aí os servos do Senhor. Ela não estava nem falando mal, estava falando que era homem de Deus, que era servo de Deus. E Paulo, incomodado com aquele demônio, com aquele espírito, pega a vida para aquela jovem, expulsa aquele demônio, e aquela jovem é liberta. Só que tinha um problema: havia alguns homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela jovem, e com isso eles não ficam felizes com o que aconteceu. Levam Paulo e Silas para as autoridades, e com isso Paulo e Silas são humilhados em praça pública. Tiram a roupa deles, açoitam eles em praça pública, jogam eles lá na prisão, acorrentam eles, feridos, machucados. E quando chega a meia-noite, meia-noite é significado de limite do crente. Quantos de nós, quantos que estão aqui já estão à meia-noite? Já estão na meia-noite, já estão no limite, já estão querendo desistir, já querem chutar o pau da barraca porque dizem: não aguento mais, não vou conseguir, não tenho forças para continuar. E Paulo e Silas estavam nesse limite. Chegou a meia-noite, e eu imagino Paulo e Silas conversando. Um diz para o outro: olha, chegou o nosso limite, está tudo doendo, estamos sangrando, estamos machucados, estamos acorrentados, fomos humilhados,
bateram em nós, jogaram a gente aqui nessa prisão, mas não vou calar nossa voz, porque essa voz que sai aqui de nossa garganta, de nossa boca, é voz de adorador. E voz de adorador ninguém pode abafar, pode até tampar a sua boca. Se tampar essa boca, nem que você fique ali só murmurando, você vai continuar adorando, 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 porque o verdadeiro adorador não é possível calar a boca dele. Eles começaram a orar, começaram a orar, começaram a louvar. Uma coisa muito difícil. Louvor é sinônimo de alegria. Você louva o Senhor porque está alegre, porque acredita nele, porque confia nele, porque está bem. Oração, as pessoas sempre relacionam a oração somente a pedido, mas oração é um exemplo. É quando nós queremos pedir, é quando nós queremos agradecer, e através da oração a gente também consegue adorar o Senhor. A oração é completa. E o louvor é quando nós estamos alegres, queremos adorar, queremos bendizer o nome do Senhor. E uma coisa difícil é uma pessoa que está no deserto, uma pessoa que já está à meia-noite, uma pessoa que já chegou no limite, adorar. É difícil essa pessoa abrir a sua boca e começar a louvar, a bendizer o nome do Senhor em louvor. Mas foi o que Paulo e Silas fizeram, louvaram o nome do Senhor e começaram a orar. E você sabe de uma coisa, meu irmão, oração e louvor de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro cristão, estremece parede, derruba torrentes, abre portas fechadas, porque o Senhor recebe a adoração. Se você está fraco, não se preocupe, não se preocupe, abra sua boca, diga aí a força, as últimas forças que você tem, e adore nessa noite, e você sairá daqui cheio do Espírito Santo. 32 minutos. O terceiro exemplo, para nós terminarmos. Ah, tá. O terceiro exemplo é lindo. Me faz estremecer. Em Atos 6, em Atos capítulo 6 e capítulo 7, relata a história de um homem, de um jovem chamado Estevão. Precisavam de diáconos, precisavam de pessoas para trabalhar, para cuidar das viúvas, para cuidar da igreja. E acaba que Estevão foi apresentado e todos gostaram de Estevão, pois ele era um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E Estevão foi consagrado, e Estevão começou a ganhar espaço, começou a cativar as pessoas. Todo mundo escutava Estevão, porque ele era sábio, cheio do Espírito Santo de Deus. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus não é uma pessoa que venha ficar longe, quer sempre ficar perto, ouvindo as palavras. Quando há um irmão que ninguém quer ficar perto dele, pode ter certeza que ele não tem o Espírito de Deus. Porque todos nós queremos ficar perto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E daí tinha alguns homens, alguns fariseus, que se voltaram contra Estevão, e a palavra de Deus diz que nenhum deles conseguiam ganhar ou resistir a Estevão em discussão acerca da palavra de Deus, acerca do Evangelho, acerca das obras do Senhor. Estevão era cheio do poder do Senhor, e quando ele abria a boca, não era ele falando, mas o Espírito Santo de Deus falando. E ninguém conseguia resistir, porque ninguém consegue resistir a voz do Espírito Santo de Deus. Dá para nascer alguém que consegue resistir à voz do Senhor. Pode até tentar, mas não consegue.
com raiva, começam a apagar testemunhas. Presta atenção aqui em mim. Começam a apagar testemunhas para estarem indo ali ao Sinédrio e testemunhando, falando contra Estevão. E com isso, as autoridades levam Estevão a julgamento, prendem ele e levam ele a julgamento. E muitas testemunhas, falsas testemunhas, são apresentadas contra ele. Muitas pessoas dizendo que Estevão estava pregando e Jesus queria destruir todo lugar e acabar com o que eles tinham ali. Meu irmão, presta atenção aqui em mim. Algumas falsas testemunhas usadas por Satanás podem se levantar contra você. Até o próprio diabo pode se levantar contra você. Mas se mantenha firme. Se mantenha firme. Porque o mais poderoso, Jeová, o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas, Ele está ao seu lado. Se você está com a palavra de Deus, pode ter certeza que o Senhor está contigo. E daí, mais de 70 homens, sentados ali em cadeiras em círculos, perguntam a Estevão: é verdade tudo isso que estão dizendo acerca de você? E Estevão não abre a boca para dizer: não, estou mentindo, pelo amor de Deus, não me mata, não me prende, não. Estevão abre a boca e começa a pregar. Quantos de nós estamos aí recebendo palavra, recebendo pedrada de um lado e de outro, e a gente abre a boca para reclamar, para até falar mal do irmão que está nos apedrejando, para falar mal da pessoa que está nos apedrejando, meu irmão? Se é para falar mal, se é para reclamar, feche a tua boca. Mas se é para pregar, abra a boca, abre a boca, abre a boca. Se estão falando mal de você, se estão caluniando você, se voltaram contra você, abra sua boca, mas abra para pregar. Continue pregando, continue pregando. Pois falai tão sério, falai tão sério, deixai. Aí você fala, mas é difícil. Achei de gente contra mim, falando mal do meu ministério, mentindo a meu respeito. O diabo está se levantando e eu vou continuar pregando. É difícil do que eu fosse. Então você precisa se apresentar novamente ao Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não acha isso nada difícil. Ele tem o prazer de continuar pregando, tem o prazer de continuar fazendo a obra, tem o prazer de continuar louvando o nome do Senhor, porque ele sabe que a vitória vai chegar através da oração dele, não através da reclamação, não através da murmuração, não através de você estar se levantando e somente reclamando: mas Senhor, estão falando mal de mim, se levantaram contra mim. Ele, o Senhor, fala para você nessa noite: se levantaram contra você, tem 1000 almas lá fora que eu preciso que você ganhe.
o povo de Deus. Ele conta a história lá de Abraão até chegar naqueles dias. E ele vem citando os erros do povo de Israel. Quando estavam no deserto recebendo maná, reclamavam. Quando Deus levantou o rei, reclamavam. Reclamavam e pecavam contra o Senhor. Quando Moisés dizia vamos adorar a Deus, e ele virava as costas para orar, para buscar a presença do Senhor, eles levantavam um bezerro de ouro para eles adorarem. E daí Estevão pega e fala: olha, vocês são, nas minhas palavras, Estevão fala: olha, vocês são um bando de traidores. Deus sempre deu a vocês chances de adorar, de bendizer o nome dele, de serem vitoriosos. O Senhor prometeu as melhores coisas, e como vocês estão fazendo hoje, vocês sempre traíram o Senhor desde o princípio. Vocês são traidores de Deus. E eu vendo essa história, meu irmão, eu fico pensando naqueles que têm medo de levantar e pregar para o seu chefe no trabalho. Ah, se eu falar uma coisa aqui, se eu pregar, vou ser demitido. É melhor você ser demitido do que o Senhor cobrar de você no dia do grande julgamento. Aí Deus vai falar: sabe aquela aula? O seu chefe, se você abrisse sua boquinha, meu filho, ele iria aceitar meu nome, mas não aceitou porque você não pregou. Aquela alma está nas suas costas. Você é o culpado por ela ir ao inferno, por ela ser condenada. Quando estamos na nossa faculdade, nós preferimos estar na roda dos escarnecedores, na roda dos ímpios, na roda dos pecadores, ao invés de estar pregando, falando de Jesus. Se o Senhor te levou à faculdade, foi para você, claro, se formar, ter uma formação, mas também para pregar lá no meio de sua faculdade. Se há um chamado que é universal, é o chamado de falar de Jesus Cristo. Jesus falou: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele falou isso se referindo a todos nós. Ele não falou: olha, fulano prega, fulano só canta, fulano só faz isso, não. Ele fala para todos nós pregarmos. Se você não tem o poder da palavra, não consegue falar, pede direção ao Senhor, que Ele vai te dar direção como pregar. Se é entregando folheto, se é mandando mensagem, se é abraçando o próximo, se é somente mandando pedaços de versículos bíblicos, não importa. O Senhor vai te direcionar, mas você tem que ter o gosto de falar de Jesus Cristo em seu coração. E para terminar, Estevão estava ali prestes a perder a sua vida, mas ele preferiu perder a sua vida e falar a verdade, porque ao invés de negar a verdade e continuar vivo, ele falou tudo aquilo e aqueles homens se iraram contra ele. A palavra de Deus, se você puder fechar os olhos agora neste momento, você não vai conseguir na exatidão imaginar a estatura, a pessoa física de Estevão, mas faça uma imagem na sua mente. Estevão numa roda, cheio de homens, juízes, doutores da lei, falando a verdade, dizendo a eles que eles eram traidores, pecadores. E aqueles homens se iram contra Estevão, agarram Estevão e começam a arrastar ele. Começam a arrastar ele para fora da cidade, jogam ele lá no chão, tiram a roupa dele e começam a apedrejar Estevão. Meu irmão, você não corre nenhum risco de ser apedrejado e ter negado o nome de Jesus Cristo. Você não corre nenhum risco de morrer, porque aqui você é livre para pregar o Evangelho e você tem negado o seu chamado de pregar a palavra de Deus.
Alabacanda série, andeplai, suriande, chai. E o mais lindo de tudo isso é que Estevão, quando está sendo arrastado por aqueles homens, ele olha para o céu e diz: eu estou vendo o céu aberto. E eu vejo Jesus Cristo em pé à direita do Senhor. Sabe o que isso significa? Eu imagino Jesus Cristo cutucando o Pai e falando: Pai, vou me levantar. Vou me levantar. Está vindo aí um servo que merece ser recepcionado de pé. Esse aí foi até o fim. Esse aí não negou meu nome. Esse aí não negou minha palavra. Ele merece ser recepcionado de pé. Ele merece todas as honras. Vamos recepcioná-lo de pé, pois esse aí é um servo verdadeiro. Alai no série, andelai, osuri, andelai, soneriaçu. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus, meu irmão? O que você tem feito para a obra do Senhor? O que você tem feito para receber o milagre? O que você tem feito para a porta se abrir? Se você ficar sentado, calado, você não vai conseguir nada. Mas se você se levantar, abrir a sua boca, mover as suas pernas e começar a fazer a obra de Deus, pode ter certeza que o milagre não vai bater na sua porta, mas vai receber você lá dentro de sua casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. A veieira está batendo. Deus perdoe. Grande Deus. Uma coisa linda que eu aprendo no final dessa mensagem é que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele faz uma última oração. E a última oração dele é: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Não. A última oração foi olhar para aquelas pessoas que estavam apedrejando e dizer: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Ele estava praticamente dizendo: Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Estão tirando a minha vida, mas não importa. Eles não sabem o que estão fazendo. Não conhecem a tua palavra. Não são libertos, Senhor. Não culpe eles por estarem tirando a minha vida. Eu acho até bom, porque eu vou para o seu lado, eu vou morar contigo, eu vou agora abraçá-lo. O Senhor está me recebendo de pé. Não precisa culpá-los por causa disso. Vamos reclamar menos e fazer mais para o Senhor. No 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 diz que nós temos que ser sempre firmes, abundantes, constantes na obra do Senhor, pois o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Trabalhe para Deus, que Ele vai fazer o resto em sua vida. Ele vai operar na sua casa, Ele vai operar no meio da sua família, Ele vai operar no